Olá, querido aluno do primeiro ano. Nós vamos começar agora a correção da primeira semana do último PET do ano, do PET volume 4. E nessa semana nós estivemos estudando o quê? Estatística, bem no iniciozinho da estatística, de como a gente organizar dados em uma tabela. Eu acho que todos vocês já sabem, mas é bom sempre ver. É uma atividade só, vamos lá? Então, aqui, ó, a atividade fala aí. Suponha que foi realizada uma pesquisa no interior de Minas Gerais, na cidade de Grupiara, para sabermos o sexo predominante naquela cidade. A amostra é de 25 pessoas que responderam qual é o seu sexo, como a seguir. Então, é uma amostra, não quer dizer que não é toda a cidade. Mas tem aqui, ó, tá tudo meio que bagunçado, masculino, feminino, 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 masculino, masculino, feminino. Então, na letra A, ele pede para você colocar os dados em ordem. Você vai começar por masculino e colocar todos os masculinos para depois colocar os femininos. Ou você vai começar pelo feminino e colocar todos os femininos para depois colocar o masculino. O importante é que você coloque os 25 agrupados em ordem. Eu vou colocar primeiro feminino porque por uma questão de ordem alfabética, o F vem antes do M. Então, você pode fazer isso de algumas formas diferentes. Você pode ir trocando. Aí eu vou pôr esse feminino para cá e esse masculino para cá. Aí depois eu vou pegar esse masculino, colocar para cá e esse feminino para cá. E aí eu vou pegar esse feminino daqui e trocar com esse masculino daqui. Ou você pode contar, que eu acho que é o mais sensato. Então, eu vou contar aqui, por exemplo, primeiros femininos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E vou colocar aqui, ó, 17 nos primeiros 17 aqui. Tem cinco colunas e 5 linhas, então eu vou ter que usar 3 linhas e 3 colunas aqui direto, 3 linhas das 5 colunas direto para dar 15 e mais 2 aqui, 17. É claro que sobrou 8 quadradinhos, são 25, então 8 são masculino, mas você pode conferir lá para ver se não perdeu nada. Então aqui, ó, 1, 2, na terceira linha não tem nenhum masculino, na quarta, 5, 6, 7, depois na última só tem um, 8. Então, eu vou pegar aqui, ó, passar o masculino para cá. Arrumei a tabela. Não precisa fazer em duas cores igual eu fiz só para ficar mais fácil de ver e dar um pouquinho de cor nesse slide, porque eu gosto das coisas mais coloridas mesmo. Agora, na letra B, ele fala: faça uma tabela utilizando na coluna indicadora sexo e quantidade de pessoa por sexo. Então, a gente vai fazer uma tabela. Então, vou pôr aqui nas colunas indicadoras, ele manda colocar sexo. A coluna indicadora seria bem quase que uma linha, né, indicadora, sexo e quantidade de pessoas por sexo. Como ele fala coluna indicadora, talvez ele quisesse essa tabela ao contrário, né? Eu não tinha atinado para isso, mas eu vou fazer um próximo slide com a tabela de outra forma, tá? Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Sexo, feminino ou masculino. Quantidade por sexo: 17 femininos e 8 masculinos. Depois, na letra C, ele pede para dar um título para a sua tabela, fazer um cabeçalho, colocar fonte e uma nota. Mas vamos primeiro para outro tipo de tabela. Bom, pessoal, analisando o PET, né, a gente realmente é essa tabela que a gente fez lá no slide anterior.
Mas quando ele fala aqui coluna indicadora, só que ele chama de coluna indicadora a primeira linha da coluna, como o que está no alto da coluna, indicando ali, essa tabela que a gente fez está correta. Mas eu acho que a nomenclatura que ele deu aí está meio errado, porque para mim, coluna indicadora seria isso aqui, ó, uma coluna com a indicação do que está sendo estudado. E aí, então, a gente preencheria aqui, ó, feminino, masculino, 17 e 8. Isso, para mim, seria uma coluna indicadora. Isso aqui, para mim, é uma linha indicadora, tá? Mas não vamos criar pânico com isso, não. Tanto faz, eu creio que todas as duas tabelas estão corretas e a maior parte dos alunos vão fazer dessa forma, porque não tem nenhuma tabela dessa segunda forma de exemplo ali no PET. Então, vamos para a letra C. Mantendo a primeira forma da tabela aí, ele fala, dê um título para a sua tabela, faça um cabeçalho e coloque fonte e uma nota. Então, um título que a gente poderia dar seria habitantes por sexo. Não sei se você pode dar outro título, você pode dar habitantes por sexo de grupiara. O cabeçalho é o que tem nessa tabela. O que tem nessa tabela? O que é essa tabela? Ela é a pesquisa de habitantes por sexo feita na cidade de Grupiara, Minas Gerais. Então, você vai falar, vai dar uma sintetizada no seu assunto aqui, no cabeçalho. Ele vem sempre acima da tabela, geralmente acima da tabela vem o título e depois o cabeçalho. Agora, a fonte costuma vir embaixo. Todas as fontes que eles deram como exemplo é o próprio autor. Mas, de repente, se você soubesse o autor do PET, você poderia colocar o nome, o autor do PET Minas Gerais 2021, volume 4, semana 1. E a nota. A nota quando você fala alguma coisa sobre a tabela. Então, no caso aqui, eles estão falando que a tabela, todos eles falam que é uma tabela fictícia. Mas se não fosse uma tabela fictícia, você poderia colocar assim, amostra aleatória de parte da população de Grupiara, né? Você poderia colocar um outro dado importante aí como uma nota, né? Alguma coisa relevante, né? Ou então que a amostra foi tirada em determinado bairro. Isso é alguma coisa relevante sobre a tabela. Então é isso, gente. Com isso a gente conclui aí a semana 1 do PET 4. E até a próxima semana que a gente vai continuar dando uma olhadinha aí na estatística. Espero vocês!